Assim que você quer que os homens vos façam, fazer vós primeiro a eles. A forma que você quer que as pessoas te tratem, trate elas também. A forma que você quer que as pessoas te amem, ame elas primeiro. Primeiro você pratica, você semeia, depois você colhe. O problema é quando as pessoas querem forçar a colher algo que elas não plantaram. Que é respeito sem ter plantado honra, dignidade e respeito. Então, se quer que as pessoas te respeitem a sua autoridade, plante humildade. Plante direitos para você colher autoridade na vida das pessoas. Aprenda a se respeitar mais dentro da sua casa. Porque Deus está olhando você dentro da tua casa. Aqui é fácil você se colocar uma máscara e você fingir uma pessoa que você não é. Quem você realmente é, aquele que você levanta, aquele que você vai deitar dentro da tua casa. Deus está olhando isso. Aqui é muito fácil você orar em grupo, aqui é muito fácil você ficar levantando a mão assim. Isso é muito fácil, quero ver lá fora. É lá. Ser cristão é lá. Muitos querem ser cristão dentro da igreja, mas fora são péssimos. Desonra a Deus todo o tempo na sua casa com as suas palavras. Você quer orar pedindo bênção, você profetiza, você crê na palavra, mas as suas palavras, elas demonstram o contrário. Enquanto as suas palavras forem negativas e demonstrarem o contrário daquilo que você ora, você nunca obterá o favor de Deus na sua vida. As suas palavras têm que ser santas, retas, justas. Isso é comunhão com Deus. A comunhão com Deus está no que você fala, no que você pensa, no que você sente, como você se porta diante das suas intenções e motivações diante de Deus e das pessoas. Isso é salvação, isso é fruto, amém, amém? Amém, amém? Rendição, não tente confundir as coisas, não confunda. Tome cuidado com muita emoção em cima do altar. Seja mais reto, mais objetivo. Nós precisamos de pessoas maduras, que sejam sinceras na oração, puras. Deus quer sinceridade, pureza, não infantilidade na sua presença. Não confunda o Espírito Santo, quem Ele é. Ele é um guerreiro, Ele é Deus, Ele é todo poderoso. Mas Ele é a pessoa mais humilde que habita na sua vida, nessa terra. Ele é o Espírito Santo. Ele representa aquele que é o mestre dos mestres, nosso mestre Jesus. Ele é tudo o que Jesus é. Ele é tudo o que o Pai é. Jesus é tudo que o Espírito é. Jesus é tudo que o Pai é. Eles não se ofendem se você glorificar mais um do que o outro. Eles não têm competitividade entre eles. O que Deus quer ver é rendição. Eu estou na dimensão da glória diante do próprio Senhor Jesus, só falo com Ele, é a mesma coisa que eu estiver falando com o Espírito Santo, eu não divido isso. Mas quando eu estou dando atenção, conversando com o Espírito Santo, é como se eu conversasse com Jesus. Vai chegar um tempo na sua vida que você vai ver que não tem diferença. Mas existe comprometimento, entendimento da função de cada um e como cada pessoa da Trindade opera na sua vida. Quem está comigo dá glória a Jesus. Aprenda a ter mais rendição em tudo na sua vida. Esse dia Deus me colocou numa missão. Semana passada, voltei para casa. Na verdade foi na segunda-feira, acho que eu voltei para casa. Acho que foi segunda-feira. E antes de eu voltar, eu tive uma visão. E nessa visão, eu via com a minha filha todo o tempo. Alguma coisa acontecia. Aí Deus me colocou em outra missão, para mim ter rendição a Ele. E minha filha ficou doente, minhas duas. A babá ficou doente. Eu tive que cuidar de tudo em casa, praticamente, tudo sobre mim. Então eu tive que ficar quase uma semana ali, dando total atenção a elas. Isso é rendição. Isso é comprometimento com Deus. E o próprio Senhor me submete a isso para testar o meu coração. Em todos os detalhes da vida, Ele quer ver se você é uma pessoa rendida a Ele ou não. Se você é compromissado com cada demanda que exalta o nome dEle. Cada altar que Ele deu para você zelar, o altar da sua família, o altar do meu ministério, o altar da minha vida pessoal de santidade, o altar da minha empresa. Deus, Ele está em tudo, o Espírito Santo está em tudo. Em tudo. Em tudo. Ele espera que você permita Ele trabalhar em tudo na sua vida. Em tudo. Então, tenha mais respeito, porque Deus está te vendo. E uma hora ou outra você vai ser cobrado por Ele.
Não queira ser cobrado no leito da enfermidade, não queira ser cobrado na perca da sua salvação, não queira ser ser cobrado na hora da morte, não queira ser cobrado na sua velhice, porque vai doer muito. Quando você ficar velho e você não puder nem levantar da cama e depender que alguém coloque na tua boca comida, e principalmente aquelas pessoas que você pisou a vida inteira e ela vai ter que te alimentar depois ainda. Pô, não faz isso não, cara. Eu já vi tanta pessoa sofrer orgulhosa e se arrebentar depois. Sabe, o orgulho você só vai perder na sua vida. Só vai perder na sua vida. Você não tem uma vitória sendo orgulhoso. Você só vai ter derrota. E pior que demora. Às vezes a colheita demora. Às vezes ela está indo toda a vida, a pessoa não vê, só escassez, perda, 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 porque é orgulhoso. Mas aí chega um dia que a pancada é tão grande que Provérbios diz que o homem duro ele é quebrantado sem que haja cura. Eu vi na vida do meu pai. O homem foi duro a vida inteira. Mas um dia ele sofreu, Deus me deu uma visão que viu uma corda do céu, amarrava ele, levantava ele da terra e fazia assim, ó, 3 vezes, e bah, e bah, e pá. Na terceira ele clamava e doía. Ele era quebrado por Deus. Deus falou assim, eu vou quebrar seu pai. E aquilo doía muito no meu coração. E meu pai foi quebrado nas finanças, foi quebrado na enfermidade, foi quebrado na vida emocional. Porque foi Deus. Hoje ele é outro homem. Ele ouve. Porque foi quebrantado. A enfermidade, as perdas, o afastamento da família. Quebrou ele. E eu vindo para cá, o Senhor falou uma palavra para mim. Eu vou te entregar 2 coisas essa noite. Que tempo nós estamos vivendo? Qual é a onda do Espírito nos últimos tempos que nós estamos vivendo? E qual é a condição que você tem que ter diante do Espírito Santo nesses últimos dias? Eu não viria aqui, eu não estaria aqui hoje. Começaria a trabalhar aqui a partir de sexta-feira, na área do evangelismo, escola de oração, escola de unção, culto à noite para vocês no domingo. Então, temos muito trabalho esse final de semana. Esse dia Deus me colocou para dormir, para descansar. Mas mesmo assim descansando, Ele me acordava de madrugada, não deixava dormir, 2 horas da manhã fazia sair de casa, lá do Recreio, vim para Nova Iguaçu para entrar na batalha espiritual de vocês e voltar para casa. Isso é compromisso. E não deixava eu dormir. Vai para lá. Eu tinha que vir, lutar por pessoas que não estão nem aqui dentro da igreja, estão tentando se afastar. Isso, sabe por quê? Porque eles não têm olhos para ver o que está rengindo o mundo espiritual. Nós que estamos como intercessores em cima da muralha, ou tampando a brecha, estamos sempre vendo aquilo que a igreja não está vendo. O que muitos não estão vendo. Quando muitos estão dormindo, Deus tem que despertar os intercessores. Vai estar como sentinelas, intercedendo, se colocando na brecha para lutar pelos outros. Isso significa que nós somos vistos por Deus. Carregaremos sempre a bênção dobrada, a unção dobrada, o favor dobrado, comunhão dobrada, intimidade dobrada, porque nos desdobramos. Quando você se desdobra para Deus, Deus se dobra para você. Ele se inclina ao seu favor. Ele rende a sua adoração. Ele te dá a bênção sobre a sua adoração. Enquanto você medir esforços para estar na casa de Deus, para trabalhar para Deus, para orar, você está fazendo que a mão de Deus seja retraída de você. Ele não quer esconder a mão de você, mas às vezes ele é obrigado. Porque você não está tendo rendição. Toda área que você na sua vida não tem rendição, você vai ter sequidão. Você vai sempre carregar provação. Todas as áreas que você perde rendição e obediência, você vai ter sequidão e provação contínuas na sua vida. Deus fala para Israel, Israel, se vocês me desobedecerem e não guardar os meus mandamentos, virá sobre vocês todas as maldições que estão escritas no livro dessa lei. Eu cerrarei os céus para que não chova mais, e a terra não produzirá mais o seu fruto. Vocês plantarão, mas não colherão. E quando colher, os seus sacos serão furados, que não vai reter nada. O que sobrar, os gafanhotos vão comer, as pragas vão devorar. Então não existe benefício nenhum no orgulho e na falta de rendição a Deus. Você só vai sofrer. Você sempre vai ter 2 escolhas na sua vida. Lembre-se que eu vou te falar agora, antes de eu entrar na mensagem profética para você. Sempre há 2 caminhos, sempre há 2 escolhas. Você não tem 3 escolhas na vida, você não tem 3 caminhos na vida.
Escute o que eu vou dizer para você. Não existe 3 escolhas, não existe 3 caminhos. Existe só 2 caminhos, existirá somente 2 escolhas em toda a sua vida. E essas 2 escolhas foi determinada pelo Altíssimo no Jardim do Éden, foi determinada pelo Altíssimo quando o Senhor levantou Moisés e foi levantado por Jesus quando o Senhor levantou o ministério de Cristo nessa terra. As 2 escolhas continuam desde o princípio ao fim. As 2 escolhas estão desde Gênesis a Apocalipse. Escolhe entre a bênção e a maldição, entre o fruto da árvore da vida e o fruto do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do mal é o seu livre-arbítrio. Você escolhe seguir a sua mente, por mais que suas ideias pareçam são boas, as suas ações sejam boas ou ruins, segue o seu caminho, o caminho do homem. E o caminho de Deus é o caminho da vida. Ele te propõe vida, ele te propõe o fruto da árvore da vida, o fruto do Espírito Santo que só é gerado por meio de obediência e rendição a Ele, humildade. A virtude que acompanha a santidade, que promove santidade e promove louvores e testemunho diante de Deus, é a humildade. Sem ela, você não pode ir muito longe com Deus. Os orgulhosos não conseguem andar nesse caminho de vida. E lá no Jardim do Éden, Deus falou assim, olha, eu não estou criando um robô, estou criando um ser humano, que é minha imagem e semelhança, que tem direito de escolher entre o bem e o mal. Deus, por ser conhecedor de todo o mal e de todo o bem, Ele não pratica o mal. Ele escolheu ser santo em tudo. Com todo o poder que Ele tem de destruir você que está aqui dentro, desobediente, Ele não te destrói. Ele te dá sempre misericórdia, compaixão. Ele sempre te dá um caminho, mas quando Ele te tolera o tempo suficiente, Ele diz para você que existe uma lei no mundo espiritual chamada juízo e colheita. O que você planta, você vai ter que colher. Então é impossível você não colher o que você planta. Então o caminho está ali, e Deus falou, esse mesmo caminho deu para Adão, deu para Moisés, e Deus chama na cidade de Siquém, Deus levanta Moisés para dar novamente a lei em Deuteronômio, e fala assim, olha, vocês são a segunda geração, não sejam rebeldes igual aos seus pais. E Deuteronômio capítulo 30 e Deuteronômio capítulo 11, Moisés fala uma coisa para o povo, fala assim, olha, eu te proponho entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. A bênção consiste, se vocês guardarem meus mandamentos e obedecer todos os meus mandamentos que estão escritos no livro dessa lei, e meditar nele dia e noite, e me amar de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, com amor reverente, ensinando os vossos filhos e os vossos netos a guardar a minha palavra, meditando nele quando você estiver andando pelo caminho, quando estiver assentado dentro da sua casa. Escreva nos umbrais das suas portas os meus mandamentos, ate no centro da tua testa, coloque na palma das tuas mãos, e não se esqueça das minhas palavras. Então fará prosperar todos os teus caminhos, serão bem-sucedidos em tudo que fizer. Todas essas bênçãos te acontecerão, caso contrário, essas maldições te acompanharão. Então, se não há uma rendição, obediência, você não pode esperar nenhum tipo de bênção de Deus, irmãos. É que, infelizmente, o evangelho que foi pregado no Brasil começou uma deturpação tão grande, porque nós estamos vivendo um tempo de apostasia, que as pessoas seguem o Deus do jeito que elas querem. Nós parecemos num tempo de juízes. E as pessoas, porque não tinha rei, faziam tudo o que parecia o melhor, seguiam seus próprios caminhos e seus próprios pensamentos. O que eles achavam por melhor, eles faziam. Hoje está desse jeito, o que a pessoa acha por melhor, ela pratica dentro do evangelho. A igreja que ela acha melhor, ela entra, o pregador que ela acha melhor, ela não segue mais o Espírito Santo, ela não segue o padrão que Deus estabeleceu na palavra de Deus. Então, se você não segue as Escrituras e só segue a homens, você não está sendo bem visto por Deus não, tá? Pode ser eu, pode ser qualquer um. Você tem que seguir a palavra de Deus. Você tem que seguir o Espírito Santo, o que Deus está falando na sua palavra. E seguir a Ele é render-se a Ele, ter humildade, obedecer Ele em tudo, pratique a obediência, seja mais humilde em tudo na tua vida. Então Deus fará você prosperar, tu terá uma vida melhor. Quantas bênçãos já foi derramada nessa casa, quantas palavras de vida. Eu acabei de publicar, quando cheguei aqui, mas acho que quando cheguei aqui, eu publiquei no grupo do Tabernáculo Geral do nosso ministério, na nossa rede. Eu peguei aquelas 2 pregações que está dividido em 2 partes, que é a pregação sobre santidade, e lancei no grupo e falei, ouçam todas elas, essa pregação, todos vocês ouçam essa pregação e compartilhem com o máximo possível de pessoas. Você sabe por quê? Eu vou te contar um porquê. Porque aquela mensagem que eu trouxe,
Ela trouxe um abalo no mundo espiritual tão grande, ela mexeu tanto com os demônios de tronos, que eu passei 7 dias de trevas por causa daquela mensagem. Eu quero tronos e forças demoníacas, satânicas, tronos, príncipe, coisa que você pode duvidar, o problema é seu. Estou falando de mim, é minha guerra. Eu estou aqui diante de Deus, ó. Não é diante de vocês primeiro, estou diante primeiro dele, é a minha consciência aqui, ó. Aqui a espada desce primeiro aqui antes de descer aí, meu querido. Então, a primeira espada passa aqui, ó. A verdade está aqui, ó. Se você prega uma mentira que você não vive aqui, você vai ser cobrado. Então não pregue mentira no altar, você vai ser cobrado. Então tome muito cuidado com tudo, sede zelosos de todo bom testemunho, porque tudo é uma cobrança, são mensagens que às vezes traz grandes perseguições do inferno, grandes perseguições do inferno. Então o povo, se você observar em Atos, às vezes eles tinham que pregar e se mover muito rápido de um lugar para o outro, por causa da perseguição que o inferno se levantava. Paulo, por causa das suas mensagens tão poderosas em Éfeso, se levantou uma perseguição tão grande do inferno contra ele, que ele teve que sair e nunca mais pisar em Éfeso. Depois você lê Atos capítulo 22, nunca mais. O tamanho da perseguição que se levantou contra ele, por causa das grandes perseguições, grandes avivalistas e homens de Deus que pregavam o evangelho nas nações, não puderam mais entrar em certas nações, foram ameaçados por presidentes, por generais, pelo povo, por causa do tamanho do poder da palavra. Então eu quero falar para vocês que a mensagem é algo tão rico, para acessar isso entre os anjos, lugares altos, e trazer mensagem revelada para vocês, isso é um custo muito grande da minha vida e daqueles que conseguem acessar esse lugar. Isso exige muito. Isso exige muito. Então, ai de vocês, tema pela tua própria vida. Se você não consegue buscar Deus na sua palavra e ouvir o que o mensageiro de Deus prega para vocês, ai de vocês. Deus vai cobrar de cada verdade dessa, porque Ele sabe a medida que está sendo derramado para cada um aqui dentro. Então corresponda o tempo que Deus está dando para vocês, corresponda ao favor de Deus, se renda-se mais. Sabe qual o segredo do poder do Espírito Santo para operar no altar com você? Para os anjos do ministério operar com você no altar? Rendição, mais obediência. Eu exortei meus líderes esses dias, esteja mais obediência. Vocês estão atrasando o próprio favor de Deus na vida de vocês, pô. Só estão sofrendo à toa, estão passando vento à toa. Porque não obedeceu o que Deus falou em dezembro, não obedeceu o que Deus falou em janeiro. Se ajuste mais rápido. O evangelismo está esperando, a intercessão da igreja está esperando, as coisas que estão fora estão esperando. Deus já deu a ordem, está esperando o quê? Quer começar a entrar na escassez, quer apanhar, quer sofrer no mundo espiritual, porque o favor foi dado, a unção, a ordem foi dada, e quando nós não temos disponibilidade, humildade de obedecer a Deus, nós só padecemos da vida, irmãos. Essa é a regra para mim, meu querido. Era 6h30, eu estava sentado, eu li um pouquinho, estudar um pouco, eu tinha acabado de chegar da consulta do médico, das minhas filhas, eu estava ali sentado, tinha acabado de fazer minha comida, entreguei meu jejum, meu propósito, sentei, e eu fui ler. Quando eu fui meditar, a unção do Espírito veio sobre mim. Eu falei, eu preciso parar. Eu falei, para tudo, subir para o quarto. Eu falei, Senhor, é urgente. Eu comecei a ter visão. Eu falei, Deus, o que tu quer? E de repente eu via correndo muito rápido no caminho. Eu passava 2 vezes esse caminho muito rápido. Eu falava, Deus, o que quer? Eu falei, Senhor, tu quer que eu suba para o instituto? Se eu suba urgente. E eu parei mais uma vez, Senhor, o Senhor quer que eu suba? Como é que eu vou chegar lá no horário? Esse horário é de trânsito, de pico. Me faça então que o anjo venha e abra o meu caminho. E me faça chegar lá no horário certo. E depois eu vi um carro chegando com mais de 7 anjos dentro, branco. E corria muito rápido para me pegar, para me puxar a força do recreio, me puxar para cá. Que às vezes a mão de Deus tem que te arrancar rápido, com muita força. E eu ouvi o anjo falando assim para mim, desça, dê bênção para sua esposa, para Sara, para as crianças e saia. Quando eu fui estender a mão para elas, a unção caiu sobre todas elas, até minha bebê foi puxando o poder de Deus, depois fica dançando no poder, essa é a unção sobre elas. Falei, recebam a minha bênção sobre vocês e a proteção, que o anjo do Senhor que luta pela minha vida, guarde vocês aqui. Eu quero vocês orando em horário de comando, obedecendo, estando em comunhão de espírito comigo. A unção desceu sobre todas elas, e eu vim para cá, sabe o que é isso? Isso é comunhão com Deus, isto é reino. Isto é o reino de Deus, é assim que o reino de Deus se move. É assim que os homens de Deus se movem, debaixo de obediência, decreto, movimentação. Quando o Espírito de Deus se me move, eu tenho que me mover.
Quando a nuvem no deserto ela se levantava, toda a congregação via a nuvem se levantando e ia em direção ao caminho onde tinha que ir, todo o povo seguia a nuvem. Você tem que observar o movimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando a nuvem se levanta, se mova, mas se ela não se levantar, não saia de onde você está. Tem muita gente que não segue mais a nuvem do Espírito, quer seguir a si mesmo, sua própria mente, sua própria razão, seu próprio conhecimento, e não anda mais segundo o caminho, não segue mais a nuvem, não tem mais a proteção da presença de Deus. Ou era perversa, irmão, era orgulhosa. As pessoas estão se enchendo de conhecimento, e para andar com Deus não é na base do conhecimento, é na base da rendição e da simplicidade. Deus não está te pedindo grande conhecimento, Ele está te pedindo humildade. Se submeta a Ele, deixa que o poder dEle te tome. Deixe que a glória dEle te tome e te envolva. Voltar ao primeiro amor é total disponibilidade de seguir aquilo que Ele é, pelo que Ele é. Trabalhar com amor, com dedicação, com todo o coração, por todo benefício, por toda a bondade, misericórdia que Ele nos concedeu. Então volte a amar a Deus de todo o seu coração, volte a obedecer a Deus de todo o seu coração. Vamos entrar na palavra, livro de Ezequiel capítulo 47, vamos ler bem rapidinho aqui agora. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e eu vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente. A leste, portanto, a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me por debaixo, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo, que dava para o oriente, leste, e a água fluía ao lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriente com uma corda de medir na mão. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos meus tornozelos. E de novo mediu 500 metros e me conduziu pelas águas que chegava ao joelho. E mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. E ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito, já era tão profunda que só podia atravessar a nado. E o rio que não podia se vencer apenas caminhando. Amém? Abre em Isaías 63, versículo 10. Isaías 63, 10. Abre aí. Amém? Ó, eu vou ler na tela com vocês. É a mesma versão aqui. Pera. Mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Foi tão que ele teve que agir como inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Até aqui. Vai agora no livro de Efésios. Vamos lá, vou abrir aqui. Capítulo 6. Capítulo 4, versículo 30, desculpe. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com a qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Da glória a Jesus Cristo.
O Senhor está nos chamando para uma rendição total. Você sabe que você está vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo a temporada final. Os dias não estão bons. Os dias são maus. E Paulo dá duas advertências em 1 Timóteo e 2 Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, ele fala que o Espírito Santo dá um alerta, que expressamente, veementemente, urgentemente, coloca ali 1 Timóteo 4, ele mostra que há uma urgência de ouvirmos o Espírito Santo para o que está acontecendo nos últimos dias. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha só. Mas no versículo 2. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Ok? Então você vê que nos últimos tempos haverá grande desvio da fé. Isso se chama apostasia. O mundo, ele não pode se apostar. Ele já é apostata. A apostasia, ela nasce dentro da igreja. Ela está na igreja. Nós estamos enfrentando uma onda de apostasia. E você tem que entender, cada tempo, cada século, o Espírito Santo ele tem uma maneira especial de se mover para trazer alguns despertares espirituais. Você vai ver desde 1950, 60, 70, 80, 90, e no século 21, quando nós chegamos dos anos 2000 em diante, cada século, cada temporada, houve uma movimentação do Espírito Santo trazendo tipos de reforma. A reforma pastoral, a reforma evangelística, a reforma profética em 1970, 1980 em diante começou o apostólico, e dali em 90 em diante foi embora o apostólico. Sempre é um mover que o Espírito Santo restaurará dentro da igreja para trazer plenitude, destravamento, salvação, crescimento. Sempre é uma era que o Espírito Santo ele vai enfatizar algo que é necessário ser restaurado e se dado atenção. E nós estamos numa era, numa onda, que graças a Deus, graças à misericórdia do Senhor, eu entrei nessa onda. Eu comecei a surfar desde a minha adolescência, mas quando chegou na minha fase de jovem para adulto, me casei com meus 20 para 21 anos. Dali em diante eu entrei para o pastoral, desde meus 21 anos de idade, comecei a servir o pastoral. Meus 23 anos, 22 para 23, já tinha minha própria igreja, dentro da comunidade, comecei dentro da minha casa, meu ministério, dentro da minha própria família. E Deus começou a me dar, Ele me deu uma mensagem. Ele despertou algo no meu coração profundamente. Ele começou esse despertamento no livro de Abacuque, capítulo 1. Quando Abacuque ele faz a sua oração poderosa. E esta é a oração que tem que estar no coração de todos os grandes intercessores dos últimos dias. Coloca aí Abacuque, capítulo 1. Antes disso, vamos na segunda parte que eu falei, 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ser orientados. Como você sabe que um pregador, ele vem de Deus, quando ele fala a palavra de Deus, quando ele fala na Bíblia com vocês, quando ele tem preocupação de ensinar os versículos para vocês, quando eles são veementes e falam, segue as escrituras e não sigam os homens. Mas todo homem que tira a primazia e a honra da palavra e manda você seguir ele, você pode fugir, foge como um cão foge de uma cobra venenosa, como um homem foge de um cão raivoso, tu foge para bem longe desse tipo de pessoa. Não fique perto desse tipo de pessoa, você vai ser corrompido. Não ouça esse tipo de pessoas, porque a Bíblia acabou de falar agora para a gente ver, em 1 Timóteo capítulo 4, que pela hipocrisia de pessoas mentirosas, que vão contar fábulas, como vai falar aqui em 2 Timóteo capítulo 3, lá no versículo 7 em diante. Tome muito cuidado com as fábulas, porque elas são muito enganosas, são muito persuasivas. Isso é muito perigoso. Sabe, entretanto, disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, trabalhosos, em algumas tradições. Os homens amarão a si mesmos. Isso aqui é o suficiente para você. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos e respeitadores
aos pais ingratos, ímpios, profanos, e vai embora, o negócio fica ainda mais sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Não vamos muito longe. Vai lá, Abacuque capítulo 1, versículo 1. Depois você medita nesses versículos. Versículo 1:1. Oráculo revelado ao profeta Abacuque. Shabacuque é o nome dele em hebraico, o nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta. Ó Yahweh, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, talvez no congresso esse ano eu vou trabalhar sobre o nome de Deus. Que seja o ano que Deus me permita trabalhar isso. Seja o congresso que Deus revele o nome dele a vocês. Grave muito bem esse nome aqui, ó. Yahweh. Esse é o nome do Pai. Infelizmente, o evangelho moderno, ele está cada vez mais se apostando da verdadeira fé bíblica. Estão ficando tão envolvidos com a idolatria que eles não querem saber do nome de Deus. Escute, eu nunca me preocupei em hebraico com o nome de Deus, Yahweh. Nunca me preocupei com isso. Até o dia que Deus abriu o leque da revelação para mim. Quando o Senhor me revelou o nome do Pai, do Filho em hebraico, e me deu a revelação pessoal disso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu prosperei em todos os sentidos da minha vida. Porque eu comecei a conhecer o nome que a Bíblia diz será conhecido geração sobre gerações. Hoje, quando eu falo da pessoa do nosso Deus Pai, eu cito o seu nome, há um tremor dentro da minha natureza. Eu sei com quem eu estou falando. Eu sei com quem Ele é. E quanto mais eu medito na Bíblia King James, no Antigo Testamento, quanto mais eu leio, mais a revelação do Pai vem em mim, mais o temor do Altíssimo vem. Isso é muito poderoso, é muita chave que eu não vou abrir agora para vocês. Eu só quero te contar algo sobre isso. Na versão King James, eles colocam o nome Yahweh, eles preservam o nome de Yahweh. Como é que eu sei a pronúncia correta? Porque eu, por diversas vezes, tive a misericórdia dada pelo Senhor, esse miserável homem que eu sou, de os anjos me visitar e me ensinar o nome do Pai. Yahweh é o seu nome. De eu ver os anjos cantando o nome dele no céu. Essas são as minhas experiências com Deus. Depois o Senhor me revelou o nome do Filho, depois o Senhor começou a me ensinar muitas coisas que eu não sabia nesse idioma em português, que nem sabia nessas traduções da Bíblia. Ele foi me abrindo o meu entendimento por revelação. Um dia, isso aqui não estava construído ainda, estava em fase de construção. Era 5 horas da tarde, Deus mandou subir o monte do concerto. E ali eu tive uma visitação de 2 anjos no monte, que traziam um livro imenso nas mãos. E existia uma letra hebraica na capa desse livro. E eu não conhecia aquela letra hebraica. Mas quando eu li ela em espírito, eu sabia o nome dela imediatamente. Sem. E eu voltei em espírito. Fogo e sabedoria. A minha vida mudou radicalmente. O meu nível de intelecto abriu, fez assim, ó, pá. Deus começou a me dar sabedoria para todos os negócios da vida, para tudo. Começou a abrir naquela época. É um livro. Isso é o espírito de revelação. Que você precisa aprender a ter comunhão com isso. Acessar. Mas enquanto você não se torna maduro em buscar santidade e temor, você jamais será participante da comunhão com o nome do Senhor. Escute o que eu estou te falando. Ele assenta o seu nome sobre os seus santos. E romantizaram, minimizaram demais nesse evangelho moderno o poder da santidade, a cobrança da santidade, o devido respeito a Deus, a sua santidade. Infelizmente minimizaram tanto isso. E quando tentaram no mover pentecostal, nos grandes eventos pentecostais, a era dos pregadores pentecostais quando começou no Brasil,
Eu, bem jovem, criança, assistia muitos gideões, missionários, assistia os outros congressos Labareda de Fogo. Eu gostava de ver os grandes pregadores pregar. Sabe o que fizeram da santidade? Autoritarismo e legalismo. Começaram a colocar um jugo em cima de um povo e não ensinaram eles a andar pelo Espírito Santo. Ensinaram eles a andar pela doutrina dos homens, na força da religião. O que aconteceu? Grande apostasia hoje no meio deles. Só escândalo. Só apanho. Sabe por quê? Não ensinaram a igreja a ter rendição ao Espírito Santo. Não ensinaram o caminho da santidade. Santidade é o caminho. É o caminho que Moisés fala para o povo de Israel. Ande pelo o caminho. O caminho da santidade é o caminho do Senhor. Ele é verdade, Ele é vida, Ele é o caminho. O que é a glória de Deus? Depois de anos andando na presença, dando o caminho, Ele me revelou a glória. E a glória é sua santidade. Sua santidade. Se você não levar em consideração o que eu estou tentando te ensinar, você vai ficar aqui dentro, vai receber unção, cai no poder, recebe cura, e não demora muito tempo. Vai se escandalizar comigo e com a mensagem que eu prego nesse altar. Vai se escandalizar. Não suporta. Não quer ter redenção ao que a palavra de Deus exige de você. Você tem que entender que se é normal as pessoas se voltarem contra Deus, conta mais contra mim que sou homem. Jesus falou, não, olha, cuidado com o escândalo contra mim. Não se escandalize em Jesus. Ele não é o seu amiguinho. Ele é Deus. Ele espera que você tenha respeito pela sua presença. Nós lemos duas palavras-chave que se completam. Paulo remete ao livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, ao qual vocês foram selados para o dia da redenção. Em Isaías 63, 10, Paulo está usando a mesma palavra. Se ele escrevesse em hebraico, ele usaria o mesmo verbo. O mesmo. Que está em hebraico, Isaías 63, 10. Essa palavra em hebraico, não contristais, eles contristaram o seu Espírito Santo. Contristaram, entristeceram. Atsar. Causaram ferida profunda, ao ponto de amargurar. Não tem quando você é casado, aquela pessoa ela vai te ferindo, você vai suportando, mas chega um dia que a ferida é tão grande, você perde o amor pelaquela pessoa dentro da tua casa, você não sabe mais o que é o amor, de tanto que essa pessoa é grossa com você. Que a sua alma não tem mais a força do amor. Sabe aquela traição que você sofreu na sua vida que foi tão profunda, que arrancou tua vontade de viver? Que você perdeu a força, a sua alegria, ficou em luto, trouxe luto para a sua alma. Aquele teu melhor amigo que te traiu, não sei se você já passou por isso. Quem já passou pela dor da traição, que levanta a mão. Então você sabe mais ou menos o que eu estou te falando. Agora você imagine uma nação causar isso ao Espírito Santo de Deus. E se eu te falar uma coisa importante para você aqui essa noite? Jesus disse, olha, peque contra o Pai, contra mim, mas não contra o Espírito Santo. Todo pecado do homem terá perdão, mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. Não haverá perdão.
O Espírito Santo, você não pode pecar contra ele e você também não pode entristecer. Quando Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não cause nele angústia, mágoa. Não fira ele. Vocês foram selados com ele em seu coração. E você tem uma grande responsabilidade de manter sua comunhão com o Espírito Santo, através da purificação do seu coração. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele veio como uma pomba sobre Jesus. Se você fazer um movimento muito brusco, perto de uma pomba, ela voa. Mas a pomba é um animal manso, é uma árvore mansa, que ela anda entre os homens. Não é qualquer pássaro que anda entre os homens. Você não vê uma águia andando entre a gente. Não é qualquer pássaro que fica entre a gente. Que seja selvagem, que fique perto do homem, por livre e espontânea vontade. Se você observar, as pombas sempre estão perto dos homens por livre e espontânea vontade. É um animal selvagem que fica perto do ser humano. Se espanta um pouquinho, ela voa, mas ela continua perto. E não foi à toa que o símbolo do Espírito Santo é a pomba. Não é à toa. Tem muito significado que nós temos que entender sobre a pessoa do Espírito Santo através do seu próprio símbolo. O símbolo do poder do Espírito Santo em Pentecoste é o fogo. Mas o símbolo da sua presença é a pomba. Então você não pode espantar a pomba e você não pode apagar o fogo. E nesses últimos dias haverá um grande movimento do Espírito Santo sobre a face da terra. O Senhor primeiro está passando um fogo refinador na igreja. É necessário que haja escândalo. Paulo diz, é necessário. Todos os escândalos que estão vindo na mídia, todos os escândalos que vocês possam ver dentro das igrejas, é necessário. Porque Paulo diz que é necessário que haja escândalo dentro, para os que são sinceros se manifestem. Não compactuem com as coisas erradas. É necessário, sim, que Deus permita muitos tropeçarem na própria palavra. É necessário suportar esse processo tão difícil de purificação. É dolorido. Às vezes eu estou meditando em algumas histórias da Bíblia, eu falo assim, Deus, esse povo vai desonrar seu nome. E daqui a pouco Israel desonra o nome de Deus, pecam dentro de Israel, vão para a guerra, leva a arca de Deus, celebram, faz festa, o chão estremece e perde a batalha e perde a guerra. Traz vergonha para o nome de Deus. Aí Deus tem que permitir o seu povo ser derrotado para purificar o seu povo, para depois levantar seu povo de novo para ter vitória. Para santificar o seu nome depois. Então não se preocupe, Deus sabe preservar o seu evangelho e o seu nome nessa nação. Você pode ter certeza de uma coisa, se tem uma coisa que Deus ele separa, é os remanescentes. E Ele sabe a hora certa de usar os vasos que estão posicionados para o momento e a hora certa. Enquanto uma geração de Eli está aborrecendo a Deus, enquanto uma geração de sacerdotes estão colocando garfo na carne, estão tomando as ofertas para si, estão corrompendo o altar do Senhor, não se preocupa com as leis do Senhor. Deus está preparando o momento da transição. Os Samuéis estão crescendo, meu querido. Os Samuéis estão crescendo. Uma geração de Samuel está se levantando. A igreja Ana dos últimos dias está gerando, está clamando. Está clamando, está fazendo novos votos de santidade. Está clamando pelo avivamento. Nós estamos gerando um avivamento.
Nós estamos esperando o momento certo que Deus nos colocará de frente para trazer honra ao seu nome na guerra pelo Evangelho nas nações, nessa nação. Nós estamos esperando o momento certo. O Senhor sabe o momento certo que vai tirar muitos do anonimato e colocará de frente com a pregação do Evangelho nessa nação. Que vão trazer um novo modelo sacerdotal. Deus levantará uma geração de Samuéis. E a geração Samuel vai se levantar como profetas justos. Se você observar a forma que Samuel foi gerado, se você observar o temor pela qual ele foi gerado, a santificação que exigiu de Samuel, desde o ventre da mãe dele, desde que ele nasceu, foi consagrado ao Senhor. Foi consagrado como nazireu. Não podia fazer barba, não podia cortar cabelo, não podia beber bebida forte, vinho, não podia tocar em nada imundo. Por quê? Porque Deus estava preparando um profeta, um sacerdote e juiz diante de uma nação corrompida, que precisaria ver o que é o modelo restaurado de sacerdotes, de profetas, de verdadeiros líderes para essa geração. O Senhor está transitando as coisas, irmãos. E haverá o tempo que esses homens tomarão a frente do Evangelho. E serão uma voz dentro de Israel, do Israel de Deus. Que nós não vamos precisar mais do mundo ficar ditando regra para dentro da igreja. Não precisaremos mais das mídias, das sociais. Não vamos precisar dos personas, né, os personagens que estão aí nas mídias do mundo, querendo dar uma de crente, querendo pregar arrependimento dentro da própria folia. Deus levanta profetas consagrados, irmãos. Não vem falar não vem cortar caminho com Deus, não. O caminho dele é um. Os profetas têm um caminho, eles estão sendo gerados por Deus. Eles vieram com grande poder para trazer mensagem, para derrubar o poder do império dos ímpios. Homens consagrados, santificados a Deus, que não tem mesclas na sua vida. Que eles entrarão e poderão trazer juízo e palavras de poder para arrebentar com o poder da incredulidade, do orgulho dos ímpios e para trazer de volta a santidade e o temor para dentro de uma igreja que perdeu a retidão do seu caminho. Nós estamos em um tempo que a onda do Espírito Santo agora é santidade ao Senhor. Se você não pegar a tua prancha e subir na onda, tá, da santidade do Senhor, você não vai conseguir entrar no seu chamado e ter comunhão com Ele. Você não vai muito longe no Evangelho. Os últimos dias são dias de grande julgamento. Se era necessário você ter santidade no passado, meu querido, agora triplicou, dobrou, não sei quantas vezes mais. Agora é a hora. Porque nós estamos vivendo o tempo da apostasia. E o Senhor diz que antes do grande dia do Senhor, Ele vai enviar o profeta Elias. O espírito da virtude do profeta Elias virá sobre as nações. A unção de Elias será restaurada nos últimos tempos. Nem todos os líderes terão acesso a isso, nem todas as igrejas terão acesso ao espírito que será derramado nos últimos dias da terra. Virá uma grande onda do poder de Elias, o poder da restauração do temor dos últimos dias nas igrejas. Aí você não vai ficar mais preocupado com o horário de ir embora para casa. Você vai ter temor de ouvir a mensagem, você vai ter fome e sede pela palavra. Esses homens virão com grande poder dos últimos tempos que Deus considerar. Para fazer divisão o quê? Que Malaquias diz? Entre o que serve e o que não serve. Entre o justo e entre o ímpio, a divisão vai ser feita. Entre o santo e o profano. O Senhor, Ele não perdeu a guerra. Ele não perde guerra. Ainda que Ele tenha que resetar uma geração inteira, como fez com o povo no deserto. 40 dias ficaram lá peregrinando para ver, espiando a terra de Canaã. Murmuraram dos 40 dias que vieram e murmuraram, tiveram que ficar 40 anos no deserto. Olha lá, tome cuidado, hein? Para cada dia de murmuração se tornar um ano de provação na sua vida, hein?
Tome cuidado, tema Deus, hein? Você é muito pequeno, hein? Quem você é? É isso que você tem que se considerar. Quem você é? Quem eu sou? Que poder que eu tenho? Eu faço o quê? O que você faz? Você faz o quê? Você é o quê? Nós somos nada, irmãos. Temos que aprender a reconhecer que somos pó e cinza. Andar com humildade diante de Deus e temor. Esse é o segredo do crescimento. É o segredo do favor de Deus. Humildade. Aprenda a suportar. Aprenda a obedecer. O Senhor está chamando essa onda de santidade ao Espírito Santo. Devolveremos de volta ao Espírito Santo o seu lugar de primazia e honra na igreja. Cada vez mais os líderes dessa era estão optando por um evangelho sem poder, sem libertação, sem cobrança na santidade, sem poder de milagres e curas, sem o poder do evangelismo apostólico, para confortar cada vez mais ainda as pessoas na força do seu próprio conhecimento. Estão reduzindo o evangelho, escuta o que eu estou falando para vocês, ao tamanho dos homens, do conhecimento dos homens. Estão fazendo do evangelho, escuta o que eu estou falando para vocês, estão fazendo do evangelho uma base de conhecimento humano. Estão tirando o sobrenatural do evangelho, a dependência do Espírito Santo. As pessoas não conhecem mais o Espírito Santo. Sabe para quê? Para fazer um povo que siga um faraós gospel, que siga a direção que os homens ditam. Coloca a carga sobre o povo, faz ativismo, vamos colocar esse povo para pular, vamos dar comida para esse povo, vamos fazer esse povo cair na carne, vamos fazer as pessoas, vamos fazer esse retiro, vamos fazer mais aquilo ali, vamos fazer mais isso aqui. Irmão, tem uma coisa só que você tem que fazer na sua vida: aprender a render-se na tua casa em jejum e oração, aprender a voltar de volta ao temor das Escrituras, aprender a viver uma vida de oração. Um evangelho que não tem oração não é evangelho, não sustenta a santidade. Não adianta nós fugirmos dessa obrigação. Vamos ter que lutar contra essa carne. Vamos ter que lutar contra a nossa vaidade, a nossa vontade. Você vai ter que falar igual Paulo: eu esmurro o meu corpo, eu bato o meu próprio corpo. Faça a vontade de Deus. Porque tem dia que você vai sofrer guerra. Guerra na tua carne. Aproveite muito bem o favor quando Deus está te visitando, concedendo um anjo para te fortalecer, porque senão se você morre. Não morre, senão morre. Deus me alertou essa madrugada: cuidado com os melindrosos, cuidado com os mimosos. Senão morre. Ei, Deus não é obrigado a ficar satisfazendo você. Continue se rendendo por obediência, siga a palavra, não siga suas emoções. Siga a palavra, seja obediente. Tudo que Ele te der de graça, agradeça, mergulhe. Quando Ele te visitar, dê muito louvor. Quando Ele não te visitar, dê muito louvor, porque Ele habita. Ele habita. Sejam sensatos, por isso que Deus tem falado comigo, seja sensato. Fala para o meu povo ser sensato. Seja realista, sensatos. Se chega com muito emocionalismo diante de Deus, Ele me para na hora: não quero te ouvir. Ele me dá visão: levanta. Levanta. Faça o que tem que ser feito. Nós estamos vivendo os últimos dias. E se você quiser ficar vivendo no berçário, por emoção dentro da igreja, você não vai aguentar a pressão. Crianças e bebezinhos não aguentam a pressão. Nós precisamos crescer, irmãos. Aqueles que estão recém-convertidos, ajudamos, mas cresce. Ajudamos a crescer rápido. Hebreus nos alerta: olha, não posso ficar alimentando vocês com leite não, hein? Já era para você estar se alimentando com alimento sólido. Se nós ficarmos muito tempo no leite, no emocionalismo gospel, nesse teatro que nós estamos vendo por aí, as pessoas vão se afundar nos últimos dias. O Senhor falou para mim começar a treinar a igreja no ministério de curas e milagres. E o Senhor falou assim: ensina o povo até a fé para obter curas e milagres. O Senhor tem me falado algumas ordenanças para mim estabelecer para vocês esse próximo mês agora. E o Senhor falou assim: ensina eles. Porque agora é a hora.
de restaurar o ministério de curas e milagres contínuos dentro da igreja. Para curar o coronavírus, para curar essas epidemias que está todo mundo pegando, para curar você da dengue. Porque não vai ter mais medicamento para suportar isso não. Hein? Isso é o próprio governo que fica lançando sobre vocês, tá? Eu estava uma madrugada orando lá no Monte das Oliveiras, o Senhor me levou um espírito, eu vi um avião, eu vi de onde era o avião. Eu vi de onde, e que tipo de avião era, e quem é que está fazendo isso. Eu vi esse avião passando em cima aqui de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, bem devagarinho. Brrr. Ele abria suas portas e soltava um líquido e vaporizando assim. O Senhor falou assim, olha lá, de madrugada, olha lá o que estou fazendo. É o governo, ó. Fica mandando esses vírus para o meu povo, para as pessoas para matar pessoas, para roubar o dinheiro do povo, para destruir meu povo, para paralisar a força do povo. Isso é o governo. Ah, então você acha que esse surto do nada, todo mundo pegando vírus, todo mundo com dengue, é do nada, irmãos? Isso não é do nada não, irmãos. O Senhor me levou um espírito outro dia e me mostrou assim, o anticristo atacará a humanidade com doenças, vírus. Eu vi uma nova mutação do Covid, eita, o negócio era sinistro. E nós vamos ter que aprender a trazer a cura para dentro da nossa casa. Vocês vão ter que aprender a obter fé para ser curado. Você vai ter que aprender, nós vamos ter que fazer reunião, concentração de curas e milagres. Por isso que eu dediquei todo o quarto domingo a um culto dos milagres. Para treinar vocês a receber cura. Porque se você não recebe fé para receber cura, você não consegue receber nenhum dom de cura. Ser curado na hora do culto. Em tudo você tem que ser treinado. Da mesma forma que eu treino você para ter fé, para ser santo, para orar, para ter profético, você tem que entrar, para ter fé, para ter cura, para chamar a unção de cura na sua casa, independente da unção do apóstolo, independente da unção que está aqui na casa. Depois você vai aprender a operar nos dons, vamos ter que buscar todos os dons de curas. Porque nos últimos dias que está vindo agora, Deus vai ter que ungir pessoas aqui dentro com poder diário de cura para ossos, para curar as pessoas com enfermidade nos ossos, por causa dessas malditas águas que estão jogando contaminado para a tua casa. Está acabando com a nossa saúde, acabando com nossos dentes. Se nós não buscarmos a restauração da dependência do Espírito Santo na igreja, qual vai ser o destino de vocês? Eu quero saber qual é a tua expectativa para que 10 anos da tua vida. Se a coisa está tão ruim agora, irmãos. De 10 anos para cá, a coisa ficou tão ruim. Imagina daqui 10 anos na frente. Quanto mais a tecnologia avança, mais pessoas morrem mais rápido ainda. A tecnologia avança e o povo morre. Como é que pode essa mortandade assolar a humanidade até com a tecnologia que vocês têm hoje? É porque a própria tecnologia está trazendo mortandade. Já não é mais conspiração da direita, já não é mais conspiração dos loucos, malucos, da dizimação da humanidade, redução de população. Pô, mas está todo mundo falando por aí. Todos os sensatos, grandes líderes, médicos, pessoas da medicina, estão falando, tudo isso é para matar, destruir a humanidade, acabar com a sua saúde. Vamos ter que procurar o poder de Deus como nunca antes. Nesses próximos anos, meu querido, o poder de Deus vai ter que vir para trazer multiplicação financeira. Porque o teu dinheiro não está rendendo mais. E você vai ter que ter essa unção, essa fé. Que quando você for no mercado, você for comprar um sacolão, tudo vai abaixar o preço para você. Você vai estar andando na rua, você vai achar dinheiro na rua. O anjo vai deixar aí, ó, cair para você. Ui, achei o anjo. A minha mãe, eu lembro disso desde criança, orava dentro de casa para trazer comida, que eu não tinha dinheiro para comer comida. Pegava um tomate com a vizinha emprestado. Senhor, quer dar uma mistura para essas crianças comer. Manda dinheiro, Senhor. Meu pai viajava, ficava 1 mês, 2 meses fora de casa, a gente passando fome na comunidade. A casa, às vezes, é um cômodo. Aí Deus foi dando graça, foi crescendo a casa. Aí começamos com um cômodozinho de madeira, passando fome. Aí eu, que tinha esse dom, eu e minha irmã, ia achar dinheiro na rua. Eu tinha esse dom de achar carteiro com dinheiro na rua. Pergunta para minha mãe.
Aqui, mamãe, aqui essa nota, R$ 50. Achava a agendinha, aqui, mamãe, achei isso aqui quando abri R$ 250, era muito dinheiro. Minha mãe fazia a compra do mês. Mamãe, achei isso aqui, mamãe. Eu achava muito dinheiro na rua. Eu tinha uma sorte com isso. Eu tinha uma sorte com achar dinheiro. E essa era uma graça. Esta era uma graça que nós tínhamos. E vai chegar um tempo agora, Senhor, o que será de nós? Estamos diante da marca da besta. E agora? O povo, e vai estreitar todo mundo agora. E de fato, é verdade. Vamos viver duas grandes ordens mundiais. Está tudo acontecendo. O que você vai fazer nos últimos dias na sua vida? Eu estou encerrando a palavra para você. São 9h47. E o que o Senhor tem me falado esses últimos dias? A onda da santidade, que vai tomar o mundo inteiro. Deus não fará aliança com vocês nesses últimos dias se você não decidir ser santo de todo o seu coração a Ele. Meia obediência que deu sucesso no passado, que alguns conseguiram entrar por uma porta do escape da misericórdia, dava até certo. Agora não dá mais certo. O Senhor está fazendo está requerindo da igreja uma total disposição em obediência à sua palavra e ao Espírito Santo. Em tudo você dependerá do Espírito Santo na sua vida. Em tudo. Ele vai te guiar nas suas orações para cada processo difícil que vocês estiverem. Ele vai guiar vocês e vai ensinar vocês a orarem. Quando eu estou diante de uma demanda difícil que eu não sei, quando eu oro e não dá certo, o Espírito Santo vem me fortalecer. Ele me dá visões daquela situação e o que eu tenho que fazer. Ele vem me animar. Ele vem trazer ânimo. O Espírito Santo é quem te dá ânimo. É o Espírito Santo que te trouxe aqui. É o Espírito Santo que te dá força para tudo na tua vida. Você depende dele para tudo, absolutamente tudo. Você não pode adorar sem o Espírito Santo. É Ele que é o Espírito de adoração em você. Você não pode temer, você não pode ter conhecimento, sabedoria, porque Ele é o Espírito da sabedoria, Ele é o Espírito do conhecimento. Você não pode ter temor a Deus sem Ele, Ele é o Espírito do temor. Ele é o Espírito da santidade, e agora está se movendo como o Espírito da santidade. Ele está cobrando dessa geração de Samuéis, levanta na santidade do Senhor. Prepara o caminho para o reino da vida que está vindo, milênio. Prepara o caminho, geração de Samuel. Que nós vamos abrir o grande caminho, porque o milênio está chegando. Está chegando o tempo do arrebatamento, qualquer momento vai chegar. O dia e a hora, nós não podemos saber. Mas podemos saber o tempo profético. E a Bíblia deixa bem claro o tempo que Jesus voltará. Mas o dia e a hora eu não sei. Mas o tempo podemos saber. Estamos entrando na festa do Pai. Chegando no tempo da festa dos tabernáculos. Aonde nós vamos se encontrar com o nosso Senhor. O tempo está chegando. Do arrebatamento. Se Deus permitir, eu vou trazer o profético do tempo que nós estamos vivendo. Resumindo para vocês, e finaliza a mensagem. Queria entrar um pouquinho mais profundo nessa questão do Espírito Santo e santidade. Mas eu estou achando que o que está indo é necessário para você. Resumindo. Nós estamos vivendo um tempo onde o povo não consegue mais escolher seu próprio presidente. Onde os líderes mundiais estão escolhendo quem será o presidente das nações. Nós estamos vivendo uma jogada dos grandes líderes na terra. Nós não sabemos mais o que é certo. É tudo incerto no governo. Você não pode ter uma esperança sequer nesse mundo. E não é para ter. O governo não é confiável.
Os homens não são confiáveis, o dinheiro não é confiável, mas há um que você pode confiar todo o seu coração. E você pode escolher total confiança e dedicar totalmente a tua vida para Ele. E quando o Espírito Santo vir até você, não entristeça o Espírito Santo. Quando Ele te convidar para um elo, uma aliança de santidade, de entrega, de intimidade com a presença dEle, não seja duro de coração. Não entristeça o Espírito Santo. Quando Ele for de madrugada te acordar, ou é Ele que está te acordando. É Ele que está te acordando às 3 da manhã, às 4 da manhã. Levante e vai orar. Não me entristeça o Espírito Santo, porque depois ele talvez decida não te acordar mais. Ele vem uma, ele vem duas, ele vem três. Mas se você entristecer o Espírito Santo, ele deixará você dormir. E quando ele te chamar naquela madrugada, às vezes ele quer dar um livramento na sua família. Ele quer abrir alguma porta para você. Ele quer que você vença alguma guerra espiritual na madrugada. Então, às vezes, quando ele não me deixa dormir, e às vezes tem dia que é difícil, você está tão cansado, você vai ter que levantar na pouca força, vai orar na pouca força e vai ter que guerrear. Chegou o tempo de nós nos movermos com grandes milagres. Voltará o tempo que as pessoas voltarão, pastor Jadson, a dar crédito e agradecer a Deus pelas curas e pelos milagres. Se o senhor observar, hoje em dia, se a senhora observar, as pessoas não estão nem aí mais para os milagres. Não estão nem mais aí. Elas preferem, estou encerrando a mensagem, preferem ter dinheiro no bolso para pagar, comprar o remédio, do que ter um Deus que cure ela no banco. Elas querem isso. Elas preferem ter dinheiro para comprar uma cadeira de roda nova do que ter fé para levantar da cadeira de roda. Ela quer o pregador que dê dinheiro a ela, mas não quer o pregador que cure ela, que liberte ela. Essa é a era que nós estamos vivendo, meu. Elas ficam encantadas com a tecnologia que faz cirurgia no olho do homem, coloca lá, troca lá, esqueci a retina, e o cara volta a enxergar normalmente. Uma tecnologia alemã faz a cirurgia, você tem problema de vista, você não enxerga nada, você tem qualquer tipo de problema de visão. Arranca fora e coloca uma nova retina, uma cirurgia. Em 5 minutos. A laser. E você sai enxergando normalmente. E as pessoas falam, uau, que coisa incrível. Coisa incrível é eu tocar nos teus olhos e você voltar a enxergar. Isso que é coisa incrível. É isso que nós temos que exaltar. Quando você não tem mais alegria por curas, milagres, o Espírito Santo ele retira essa unção. As igrejas estão desprovidas da unção de milagres, de curas. Porque os pregadores são preguiçosos, não querem colocar a mão sobre a cabeça das pessoas. São preguiçosos, não querem colocar a mão nas pessoas para libertar dos demônios. Por isso o povo está sofrendo tanto, vive no hospital, vive no psiquiatra, vive no advogado, vive ali. O poder do Espírito Santo está aqui para tudo. Ele é o seu médico, ele é seu advogado, ele é seu professor, ele é seu pai, ele é sua mãe, ele é seu conselheiro conjugal. Ele é tudo o que você precisa. Só renda a Ele, cada área da sua vida, Ele vai se mostrar como um Senhor em cada área. Ele tem que restaurar a fé em você. Ele não quer a sua emoção, Ele quer a sua fé. Ele quer consistência. Se a pessoa, o Espírito Santo te curasse pela sua emoção, te abençoasse pela sua emoção, que loucura que seria. Seria tudo do teu jeito, tudo do jeito que você quer. Deixa eu chorar um pouco para Ele, por favor, o Senhor está vendo que é verdade, eu estou chorando de verdade, sim, você está chorando de verdade, tudo é verdade, mas será que a fé é verdadeira? Ele te cura e você vai embora, não volta mais para agradecer? Como os 9 leprosos? Só um voltou para agradecer? Só um tinha uma fé verdadeira? Ele quer curar, Ele quer marcar você com milagre. Ele quer que Ele te cure e daqui a pouco você esquece que Ele te curou.
Aí perde a cura, falta de gratidão, falta de perdão, falta de respeito a Ele. A cura espiritual, ela se ganha, ela se perde. Por isso que tem que ter rendição, louvor, gratidão. Toda vez que Deus faz algo extraordinário na minha vida, sabe o que eu faço? Eu oferto, eu faço uma ação de caridade, eu pergunto a Deus, Senhor, alguém que eu possa abençoar, porque Tu me abençoou. E Deus me mostra a pessoa. Deus me mostra, Deus fala para mim. Às vezes eu faço uma visita na casa de uma pessoa, com uma oferta de gratidão ao Senhor. Eu vou abençoar alguém espiritualmente. Vocês eram para ser muito mais abençoados, mas eu creio que vocês vão ser. Esse é o ano da benção. Vocês vão aprender a ter mais rendição ao Espírito Santo, mais vida de oração, consagração. Cara, olha, você tem uma escola, olha, eu estou finalizando agora. Escola de oração profética, que coisa tremenda. Temos só online 200 e poucos alunos, só online, né? 250, 260. Nós temos uma meta aí, chegar aos 300 online, só na escola de oração. Temos escola de unção que vai começar domingo agora, 2 horas da tarde. Escola de unção. Passamos de escola de dons, escola de ministério químico. Olha só, olha o que você tem. E as pessoas não valorizam. Elas não sabem o que é isso. Elas não sabem o poder que é nisso. Elas não sabem o poder que há nisso. O poder de aprender e desejar é tremendo. Essas unções vão ativar na sua vida, vão ativar seu espírito para você ter um espírito de poder, ser completo. É a pessoa que maravilha, cara. Você tem fé para receber cura, tem fé para ministrar cura. Tem fé agora para prosperar financeiramente. Tem fé para aprender a falar. E você já sabe falar espiritualmente? Sabe falar espiritualmente ou não? Cada um aqui tem um sotaque, né? Para mim, o sotaque mais engraçado da igreja é do pastor Jadson. É o mais lindo que tem. É o nosso nordestino, né? E no Nordeste ele se faz, ele é o cara do Nordeste. Aí depois, meus irmãos, cada um com seu sotaque, seu jeito de falar. E nós temos que aprender a falar diante de Deus. Nós temos que aprender. Deus está me cobrando a trazer o ministério de cura com peso. Para ungir as pessoas e para as pessoas aprender a operar nesses dons. Porque de alguns aqui, os dons de curas podem manifestar dentro de uma dimensão sensacional, que a gente precisa. Às vezes Deus te dá uma unção de cura para curar todos os tipos de gripe, de resfriados, de todos os tipos de problema de coronavírus. Porque os dons de cura é assim, Ele te dá uma porção dentro de uma dimensão. É infinito o dom de curas. Por isso está no plural, ele é infinito. Mas às vezes Deus se unge com dons de curas para curar somente coluna e todos os tipos de problema de ossos. Foi a primeira unção que eu carrego, é a mais forte que eu tenho, para curar problema de ossos. Aí depois o Senhor vai aumentando a tua porção de cura, vai te dar outro tipo de porção para curar os olhos, todos os tipos de cegueiras, todos os tipos de problemas de visão. Falando nisso, você quer ser curado essa noite? Falando nisso, você está com vírus? Tem alguém que pegou vírus aqui, irmão? Está todo mundo pegando. Quem pegou esse vírus aí? Alguém pegou aqui, senhora, mas quem? Levanta o dedo para mim, todos que pegou esse vírus. Quem pegou dengue? Pegou... Tem um monte de gente que não quer falar, né? Olha lá, todo mundo indo. Ó, esses dias usem máscara. Eu só não trouxe mesmo porque eu saí correndo muito de casa. E Deus me deu a vitória do caminho, me revelou o caminho que eu deveria entrar. Eu cheguei dentro do horário, menos de 1 hora eu consegui chegar até aqui, graças a Deus. Eu falei, se é o Senhor, tu vai abrir todos os caminhos para mim. Abriu todos os caminhos para mim. Todos, era impossível estar aqui esse horário. Pelo GPS era impossível, mas nosso Deus tudo é possível. Por isso que tudo, coloca o Espírito Santo na frente. Senhor, me abre os caminhos e prepara tudo para mim. Tudo que você pede a Ele, você obedece, Ele tem um prazer de andar com você e te ajudar em cada fase, cada demanda da sua vida. O Senhor quer curar uma pessoa aqui. Deus quer curar uma pessoa aqui.
Eu vou ministrar em vocês aqui, cura e libertação. Fala, é tempo de honrarmos o Espírito Santo. Então, o ministério do Espírito Santo, como é que podemos honrar ele? Deixa ele trabalhar. Se ele convidou vocês muito tempo para profetizar e você não profetiza, você está perdendo o crescimento profético, a unção que ele quer te dar na sua vida. Quantas vezes eu exortei o pessoal aqui e falei, profetiza? Não foi ou não foi? Caraca, o Papa, mas cobra esse povo, vocês têm unção profética, vocês não profetizam para o povo. Aí vê as pessoas vêm de fora, vê visitante, senta ali, quer só ouvir uma palavra, às vezes não consegue ter força nem para ouvir a pregação. Mas aí você vai lá na unção profética e fala coisa do coração dela, e essa pessoa sai abençoada. Você tem que abençoá-la com os dons proféticos. Amém, amém? Os dons de cura, os dons de milagres. E quando nós começamos a trabalhar no profético, ele abre a porta para todos os dons operarem. Fala, quando operamos no profético e no dom da profecia, a fé para operar em todos os outros dons é ativada. Pronto, final. Quanto mais a igreja profetiza, quanto mais é profético, quanto mais falamos em línguas e abrimos o profético, todos os outros dons eles vêm operar do Espírito Santo. Quanto mais nos rendemos a Ele, a adoração e a oração, a unção se torna ainda mais forte sobre nós, e essa unção ativa os nossos dons. Se você quer operar bem nos dons, você tem que estar rendido à unção. Não confunda unção com dons. E não acha que está cheio da unção que você está cheio dos dons. Vai bater a cabeça, vai bater a cara. Unção é uma coisa, dons é outra. Amém, amém? Então isso eu vou ensinar na escola de oração para vocês. Então quando nós estamos se carregando do Espírito Santo, da unção, estamos na unção, cheios da unção, plenos, os nossos dons ficam plenos. Você opera com os dons assim, ó. Agora, quando a unção no ambiente, a unção pessoal de ministração, ela está reduzida. Você tem o dom, mas o dom ainda fica carregando. É mais difícil. Você ora 2, 3, 4 para a pessoa ser curada. É verdade, né? Quem sabe disso é verdade, né? É assim. Eu já tive com grandes operadores de milagres e não consegui curar a pessoa. Porque a unção estava fraquinha. Mas já fui culto que a unção deles estava muito grande. Então, todos os tipos de milagres aconteciam. Quando você recebe a unção, dom de curas, você pode receber na área dos dentes, para curar todos os tipos de problemas de dente. E você tem que pedir ao Senhor isso também. Senhor, me dá uma graça para curar os dentes das pessoas. Uma graça. É tanta coisa para pedir que eu esqueço de pedir essas coisas. Mas, Senhor, me dê, Senhor, dá graça. Amém, amém? Tem que pedir. Você só não recebe porque você não pede. Pedir e recebereis. Sabe por que você não prospera mais? Porque tu não sabe pedir. Sabe por que as coisas não acontecem mais? Porque tu não sabe falar diante de Deus. Você não sabe falar a montanha. Nós temos que começar a profetizar as montanhas para serem removidas dos nossos caminhos. Temos que começar a dar ordem. Quando eu estou tomado da unção do Espírito Santo, eu começo a dar ordem no mundo espiritual. Quando a unção já vem sobre mim, eu opero nos dons, eu ministro a minhas filhas a cura. A cura. Ontem à noite, muito trabalho, fui no médico, peguei, descobri que eu estava com otite, trouxe para casa. Peguei, consagrei ungi um óleozinho, peguei o algodozinho, coloquei no ouvido dela. Eu te abençoo. Ministrei antes de dormir, ministrei. Aí hoje acordou sem febre. A inflamação já tinha reduzido. Eu fui na médica de novo. E já estava bem melhor. Falei, agora eu posso ficar mais em paz. Comendo normalmente. Você tem que ministrar a unção de cura na sua casa a todo tempo. A unção de prosperidade é a mesma coisa, é uma unção. Quando Deus me enche dela, eu prospero. Eu fico cheio dela, é um óleo. Se você não sabe, você tem que pedir. Você vem todo segundo domingo aqui para quê? Para receber essa unção, é específica a unção que eu libero todo segundo domingo aqui. Para te prosperar. É a unção que te prospera. É a unção do Espírito Santo. Ela habilita os dons que estão em nós. Ela nos habilita a fé que está em nós. Fala, quando a unção vem sobre a minha vida, a minha fé se torna ousada.
Então, todos vocês esse ano vão aprender o quê? Operar na unção do Espírito Santo. Para que a sua fé se torne ousada, seus dons se tornem ativados, você prospere mais, você ministre mais, esteja consciente dessa unção continuamente na sua vida. É um ano abençoado, hein? Quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas para Jesus.